Na última sexta-feira de cada mês, por esta hora, a economia motiva a abordagem dos nossos especialistas. Bem-vindos, André Barreto, Cristina Pedra e Paulo Pereira, hoje para abordarmos o IVA a 0% nos 44 produtos do cabaz António Costa. Antes, vamos aos números eleitos por cada um. O Paulo Pereira traz um eloquente 13. Paulo, há algum azar? O nosso. Boa tarde a todos. O número que eu escolhi não tem nada a ver com o 13 de maio, ao contrário do que poderia parecer, porque milagres não acontecem. Só que já aconteceram neste país, já não acontecem mais. O número 13 é uma referência apenas ao número de marinheiros do NRP Montijo que tiveram aquele momento de, entre aspas, sublevação devido à falta de condições, alegadamente, que o navio tinha, alegadamente, depois vieram-se a comprovar o navio que vem andar ali a reboque, e não tem nada a ver com o caso dos militares, mas sim aquilo parecer ser, ou ser mesmo uma consequência da falta de investimento que o Estado português tem feito nos últimos 7 anos, desde que este governo tomou posse e que virou a página da austeridade, alegadamente, em que durante anos fomos sendo alertados por pessoas atentas à questão dos orçamentos, ao processo de orçamentação e de cativações, que as pessoas não percebiam muito bem, mas acusavam o governo de estar a fazer cativações, que no fundo era lançava a despesa como orçamentada e depois acabava por não a realizar. E a despesa que foi sendo não realizada, ano após ano, foi a no investimento. Optou-se a usar o dinheiro para pagar despesas correntes, os aumentos dos salários, a redução do número de horas da função pública, etc, 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 reposição de direitos, seja lá o que isso for, voltar a abrir tribunais onde eles nunca deviam ter existido, ponderar, anular a existência de freguesias, etc. E o que aconteceu é que o país está a apanhar agora, que isto nunca é imediato, as consequências de anos e de anos e de anos de cativações do Estado não ter cumprido a sua parte. No que se compromete a fazer de investimento público, e nós temos uma série de infraestruturas que estão a deixar de funcionar. O barco militar é apenas um dele, tudo o resto, temos linhas de ferro, linhas de transporte de carris que também vão funcionar, infraestruturas rodoviárias que estão a ficar a olhos vistos degradadas, o sistema de saúde hospitalar, a nível de infraestrutura completamente degradado, falta de máquinas atualizadas, etc. E tudo isto vai-se, além de ser uma falta de qualidade imediata de vida das pessoas, preocupa-me o que virá a seguir, porque estas coisas são mais ou menos como o Hemingway dizia acerca de empobrecer. Primeiro é lentamente e depois repentino. E nós temos esta degradação de infraestruturas que nós estamos a sentir no país devido à falta de investimento, com o risco de que temos uma tragédia mesmo a sério, que já não estamos a viver no setor da saúde, porque o Estado português optou, o governo português optou por adiar investimentos importantes para fazer brilharetes orçamentais e falcatrua, pelo menos de ilusionismo orçamental, e agora nós estamos perante esta situação em que todas as esperanças nos últimos 2 anos, na famosa bazuca, que agora mudou de nome para PRR, a ver se com dinheiro de borla que vem de fora se faz aquilo que se andou a lançar todos os anos orçamento como isso sendo feito, mas foi sendo adiado devido a cativações. Daí o número 13 é apenas foi o despoltar mais visível da nossa força naval que anda a reboque, como se viu esta semana. A reboque e há derivas, espero só que o desleixo não chegue a outras áreas, por exemplo, aos aviões, já que a TAP também tem dedo, mão, braço no Estado. O André Barreto sugere o 23, logo mais 10 do que o Paulo. É mais generoso. Muito mais generoso. Ou mais pessimista? Estão mãos largas. É alguma convocatória, André? Não. Antes de mais, boa tarde e começo por avisar que desta vez eu não me vou alongar muito, que vai ser uma enorme satisfação, não só para os presentes, como para quem tem paciência de nos ouvir, fazendo uma nota prévia, porque isto vai parecer contraditório com o que eu vou dizer em relação ao IVA a zero a seguir, mas espero conseguir explicar. Eu não acho aceitável considerar legítimo, em circunstância nenhuma, com a eventual exceção do tabaco e talvez do álcool, sendo que eu no álcool já tenho uma perspectiva um bocadinho diferente,
cobrar 23% de taxa sobre seja o que for, com nada em contrapartida. Uma margem de 23% num negócio é uma margem que é boa e muitos sobrevivem e planeiam abrir empresas que são sustentáveis e que perduram no tempo e que trabalham com esse tipo de margem. Mas há essas empresas, para ganhar isto, ao menos vendem produtos ou oferecem serviços em troca. Nós aqui estamos a falar de um ente e reforço a Desprezível. palavra ente que se intromete entre duas partes, obriga uma delas a pagar 23% do preço desse produto ou do serviço e a outra a guardar e devolver posteriormente esse montante ao seu muito pouco legítimo proprietário. Quando nós pensamos que, por exemplo, na eletricidade, que tem subido o que tem subido, com as justificações que eu, honestamente, não tenho conhecimento para poder validar se são justificadas ou não. Mas dizia, quando pagamos 23%, ou na realidade regional 22%, de IVA, e eu acho que nós estamos conversados em relação à forma como o Estado está a gerir esta situação. E se o Governo Regional pretende mesmo alterar este cabaz, então que aproveite a oportunidade para verdadeiramente dar uma lição, com atos e não com palavras, a quem está mesmo a precisar dela. Abaixo os 23, 22 na Madeira. Estamos a falar de impostos. Impostos, percebe a Cristina Pedra, que recomenda número nas costas. Mas não é de imposto. Porque eu aí, se calhar em algumas situações justificam-se os 23, se é 23, se é 20, enfim. É uma boa discussão e uma boa reflexão. Não, eu concordo que, por exemplo, a eletricidade é um bem de primeira necessidade, ele devia estar à taxa reduzida, por exemplo, e isso devia ser alterada a lista que consta, a lista anexa, consta ao Código do IVA e, portanto, iniciativa do Parlamento e, sem dúvida, duvido que um Ferrari, um Lamborghini não tenha que ter um esforço suplementar para a redistribuição pela sociedade, que é uma da função de arrecadar impostos. Não é andarmos aqui a brincar, há camadas populacionais que precisam de almofadas sociais, e os impostos servem para uma melhor redistribuição, é assim que deviam ser. Portanto, não sou tão perentória em acabe-se com o 23 e passe tudo para a reduzida, ou acabe-se até com o IVA, porque não, tudo à taxa zero, no limite, mas sem dúvida que o que é de primeira necessidade está muito mal enquadrado ser acima da taxa reduzida, isso 100% de acordo. Deixar registado que estou calado com muita dificuldade, mas estou calado. Mas podes intervir, o que a Cristina exponha o número. Bem, o meu tem a ver exatamente com a preocupação do PRR. Está pago 1 euro em cada 10 euros do PRR. E de um total de 16,6 mil milhões de euros do PRR, 10% foram pagos aos beneficiários diretos. Se formos à aprovação de projetos, 1 em cada 4 projetos estão aprovados, ou seja, 25%. O PRR dirige-se e orienta-se para investimento. É inadmissível, neste momento, nós termos tão pouca aprovação. É verdade que muitas instituições nacionais têm estado totalmente missionárias, mas há que pôr um travão nisto, porque isto sim obriga a um direcionamento para investimento e não para gastos correntes, e é aflitivo estarmos no patamar do 1. Com aflição fazemos este programa, não é porque está muito calor, porque nós até gostamos deste ambiente de quase verão, mas porque temos pela frente um plano e um projeto que custa 600 milhões de euros e que vai tornar durante algum período um cabaz de IVA
0% para os cereais e derivados, hortícolas, frutas, leguminosas, laticínios, carne, pescado e ovos, gorduras e óleos. Estas são as macro categorias abrangidas pelo cabaz, que tem 44 produtos. Atenção, produtos não são marcas, porque essa também é uma confusão instalada. E a poupança estimada, feitas as contas, por quem já foi ao supermercado por estes dias comprar os 44 produtos, ronda os 10 euros, a que acresce um preço alegadamente fixo durante uns meses. O problema é que o preço não é só o IVA e, como se sabe, em Portugal os compromissos mudam conforme o vento e há muita gente escaldada à conta deste fator. Portanto, vamos analisar então essa novidade que também reflete alguns avanços e recuos, ou seja, um zigue-zaguear político, e que é visto em alguns sectores como mais do mesmo a esse nível. Uma manobra claramente política num contexto em que alguns admitem que a inflação até já está a descer. Portanto, vamos a factos. Começo pelo André, que te oferece dizer sobre o pacote. Aqui já se me oferece dizer mais umas coisinhas. Sendo que tenho uma conta relativamente diferente da tua em relação à poupança, mas lá chegarei. Uhum. Um, Eu não fui às compras. Eu também não. Eu ainda não. A mim parece-me ser relativamente unânime a constatação de que esta pressão inflacionista atinge a todos, mas a verdade é que atinge mais fortemente os mais desfavorecidos, o que no caso português é assustador, porque 1 em cada 6 portugueses vive em condições de pobreza extrema. Um número, aliás, que o governo recentemente considerou espetacular, pois significou a maior redução alguma vez vista, seja onde for, daqui até Marte, da redução do número de pessoas nesta situação. Só que ninguém se lembrou de dizer que isto foi em comparação com 2021, à conta daquela coisa que não sei se vocês repararam que existiu, que foi o Covid. Mas Reparei pouco, não paramos. Pormenores. Quando se sente que esta inflação é particularmente gravosa, porque ela incide sobretudo nos produtos alimentares e na energia, nós mais facilmente compreendemos porque é que são os tais mais vulneráveis que são os mais atingidos. O dito estudo indica que mais de metade das despesas familiares dos portugueses se concentram nestes dois parâmetros, e se juntarmos a isso o aumento das taxas de juro, a mim parece-me que está a formar-se a tempestade perfeita, mais uma num tão curto espaço de tempo. O que eu acho é que isto tudo merece um bocadito de história, e história muito recente. A redução do IVA em Espanha, há 2 ou 3 semanas atrás, tinha sido considerado pelo governo português, não foi pelo governo finlandês, foi pelo português, uma péssima medida sem nenhum resultado. Que, aliás, é mentira. Mas, enfim. E estas são palavras de vários, não foi de um membro do governo, foi de vários membros do governo. Então agora, passo seguinte é, isto afinal já resulta, ou se calhar a minha alternativa é de que nós vamos ter a teoria do povo superior aplicada ao todo do território nacional, porque vamos com certeza conseguir um resultado diferente dos tontos dos espanhóis, que esses é que não sabem fazer a coisa como deve ser. A questão da absorção do IVA é uma daquelas questões que tem sido recorrentemente trazida à Alice, e eu acho verdadeiramente curioso como é que isto sequer é tema. Porque, curiosamente, a absorção da inflação por parte do governo, essa cá, já não gera preocupação, nem sequer por parte daquele senhor altamente credível que agora ocupa o cargo de governador do Banco de Portugal,
para onde foi depois de ser Ministro das Finanças de um governo do qual ele fez parte. Eu também gosto muito daquela teoria, que também o preocupa muito, a ele e a outros, de que esta redução não vá parar ao bolso dos bandidos, dos empresários, que a vão absorver e não vão fazer refletir isto no bolso dos consumidores, o que, consequentemente, vai voltar a gerar inflação. Poupar, atenção, este é o meu número, não são 10, são 4,37 euros. É o que li ser a poupança se comprarmos um quilo ou um litro de cada um destes 44 produtos. 4,37 euros. Que fossem 10. Epá, a inflação vai disparar com certeza absoluta. Vai ser a loucura. Então vai ser o fim do mundo em cueca. Dito isto, que provavelmente não foi muito, mas os que me vão seguir vão compensar a coisa. Eu não estou de acordo com esta redução, porque acho que ela tem um impacto muito reduzido em termos individuais, e depois o bolo total da despesa é uma migalha. 410 milhões de euros que o Estado prevê abdicar de receita tem impacto zero ao nível do orçamento geral. Mas isto tem um tchanã, não é? Dá para falar sobre o assunto e parece, efetivamente, que estamos a fazer alguma coisa, e acho, sobretudo, que ao nível dos mais vulneráveis, que é onde nós, eu continuo a insistir, devemos centrar em particular a nossa atenção, isto é manifesta propaganda. São medidas pífias, vazias de conteúdo, estudadas em cima do joelho, apresentadas em PowerPoints, se calhar até um bocadinho mal feitos. E eu trocava isto tudo por uma verdadeira revisão da política fiscal portuguesa e por uma reformulação total da forma de funcionamento do Estado, suas dependências incluídas. Fica então o reparo inicial, voltaremos ainda para uma segunda ronda para falarmos de um outro aspecto relacionado ainda com o IVA 0%, mas nesta primeira ronda um comentário mais global. Cristina Pedra, que lhe parece esta medida que António Costa, depois de dizer que não, afinal acha louvável? Um dos problemas que temos assistido é um avanço e recuo sistemático, ora em medidas provavelmente para distrair, outras para dizer que se compensa, enfim. É demasiado triste e confuso o que nós temos visto já há longos meses, ou no último ano mais, de forma mais acentuada. Se são 4 euros, são 5 euros, na região, ao que parece, significa 10 milhões de euros. Uma conta muito básica é 10 milhões a dividir por 6 meses, a dividir por 250 mil, dá 6,67 euros. Se fizermos o mesmo raciocínio, dá 9 euros e tal a nível nacional, os 600 milhões, fala-se em 550, 580, 600, enfim. É esta a poupança, sendo certo que um euro que seja em famílias abaixo do limiar inaceitável de pobreza faz diferença. Se são as medidas adequadas e necessárias, é que, obviamente, que tenho muitas dúvidas. E tenho aqui algumas preocupações, como é que é este período transitório. Isto começa daqui a 15 dias, há 6 meses de manutenção obrigatória dos preços, então, até daqui a 14 dias, é livre o que se quiser fazer, nada impede. Se é a partir daqui a 15 dias, até lá, é o que for. Preocupa-me ouvir situações como o governador do Banco de Portugal, hoje de manhã, salvo erro, ou ontem, eu ouvi hoje de manhã, referiu que as empresas têm que ter responsabilidade social para com a economia e a sociedade, e, portanto, devem incorporar déficits e reduções substanciais de preços, porque é a sua responsabilidade social.
No entanto, e ele dava nota de um exemplo que é, não percebe porque é que o preço do leite reduziu nos últimos tempos 20% pela Europa, mas nós continuamos com o preço elevado. Convinha fazer alguma distinção entre latifúndios e minifúndios, entre uma Alemanha e Portugal. Com certeza o senhor governador saberá que existe alguma tenue diferença, mas se pensarmos que o preço das rações em Portugal e neste momento ainda registra um acréscimo de 60%, provavelmente já reduziram noutros países, aqui é o que existe, há que ter alguma cautela nestas mensagens que se passam. Por um lado, há uma preocupação que pode haver uma usurpação ilícita e ilimitada dos bandidos, dos empresários que têm sempre este rótulo e que vai passando uma imagem como se o Estado fosse aquele que cria postos de trabalho e, portanto, no limite, se a iniciativa privada deixar como ainda hoje uma produtora da área animal dizia pondera abandonar o setor e pronto, ao que parece há de haver forma de fazer a economia e as famílias se desenvolverem só com a administração pública e local. Há uma hostilização permanente de empresários, do que é público, do que é privado, em vez de tentarmos todos em conjunto ver o que cada um pode melhorar, há um fosso que se vai criando e que é de todo inaceitável. E, na verdade, nós podemos falar que há aumento de preços das mercadorias, mas talvez por ser uma questão técnica, o grande responsável da inflação é o Banco Central Europeu, ou os bancos centrais. E desde logo, porque quando nós falamos em inflação, e, por exemplo, na época do pós-pandemia, a quantidade de moeda em circulação aumentou 40%. Nos Estados Unidos, 24% na zona euro. E isto é que levou à inflação. Portanto, mais moeda em circulação. Depois tivemos a guerra da Ucrânia, os problemas nas cadeias de abastecimento, logística, a rápida, e um fator também, que foi da rápida retoma económica. Mas a verdade, e que não se discute, mas que o senhor governador sabe, é que a responsabilidade dos bancos centrais, em que são os principais responsáveis pela manutenção da estabilidade dos preços, e houve um aumento contínuo dos preços que se pretendeu com a injeção da quantidade de dinheiro metido na economia. Mais moeda significa que as pessoas têm mais moeda também nas mãos. Só há dois caminhos: ou se poupa e não havia qualquer remuneração nem forma de poupança atrativa para as famílias, a menos que entrassem no mercado especulativo pode também perder o capital, e a alternativa é mais consumo. O que aconteceu naturalmente foi mais consumo. E mais consumo com uma capacidade, com um problema que era a capacidade de produção era a mesma ou até menor, devido à ruptura das cadeias de produção. Ora, se temos menos oferta, maior procura, aumentam os preços. E isto, genericamente, é a inflação. As políticas dos bancos centrais, o que é que têm feito? Têm continuadamente vindo a aumentar a quantidade de moeda em circulação, ou por redução das taxas de juros permanentes, ou por compra de ativos financeiros, ou por concessão de empréstimos aos bancos em condições favoráveis. Porque é que não há remuneração nos bancos? As políticas do quantitative easing significaram que os bancos não precisam de dinheiro, portanto não precisam de remunerar o dinheiro que lá têm. E se podemos ver o exemplo do valor dos ativos que a Reserva Federal duplicou entre 2020 e 2023, e no caso do Banco Central Europeu aumentou 68%. Portanto, um dos principais responsáveis para a inflação, para a agonia que se vive, é a própria postura dos bancos centrais. Paulo, sobre
este pacote de 44 produtos com poupança que varia entre os 4 e os 10. Sim, porque a Cristina fez bem a aplicar esta contabilidade dos 10. Foi numa peça feita por um canal televisivo idóneo, porque há outros que são mais Deve ter conta de um CIEP que eu fiz. passíveis de... Não, a factura existe, comparado. Eu vi foi uma fatura. Exato. 160 euros no total para 169 para a atual. Mas voltando à tua leitura sobre tudo isto, aplaudes ou apupas? Ambos os três. Bem, é o seguinte. Em primeiro lugar, sobre o senhor Governador do Banco de Portugal, eu gostaria, e da referência à responsabilidade social das empresas, eu acho que ele queria fazer referência que toda a gente deveria fazer o que o Benfica ele fez na altura com os bilhetes, foi com um IVA de menos 100%. Ok? Quando lhe ofereceu os bilhetes. E depois, relativamente à questão em si, ponto 1. Eu sou claramente a favor da imposição do IVA, da colocação do IVA taxa zero nestes produtos e generalizados a perdurar no tempo. Ponto 2. Todo o pacote este pacote, da forma como foi desenhado, que é a realidade, uma coisa é a redução do IVA a zero. A forma como o pacote está desenhado é folclore político e feito por alguém que foi uma colega de faculdade que não percebe, por causa disso também, não percebe nada de economia. Bem, vamos lá ver a questão de reduzir o IVA é muito simples. O IVA baixa. O Estado é o principal beneficiário da subida da inflação, pelos motivos que a Cristina referi. Fomos alertando ao longo dos anos que isto iria inevitavelmente acontecer. Só que como é técnico, os beneficiários dizem que os governos salvaguardam-se muito bem, que as pessoas têm uma imensa dificuldade em perceber a questão da ilusão monetária. O Milton Friedman dizia que a inflação é sempre em qualquer lugar uma questão de causa monetária. E também dizia que não há almoços grátis. Então, onde é que não há almoços grátis nesta questão da forma como esta política foi redesenhada? Ela é dividida essencialmente em duas partes. Na redução da taxa zero numa série de produtos, incluindo o feijão, mas não em lata, porque a lata nisso tem eles bastante, e depois tem a questão de apoio ao produtor. E ambos criam grandes desvirtuações. E o economista deve ver para além daquilo que é óbvio. O que é além do que é óbvio é que há uma coisa que está por trás disto, que é um acordo tácito com os distribuidores, de forma a que o preço seja controlado. Vamos lá ver uma coisa. O que é que vai acontecer como consequência disto? Os produtos e a produção dos produtos está fora do alcance de todo e qualquer burocrata. Há milhões e bilhões de interações diárias que permitem que o preço façam com que os preços variem. Vamos lá ver o exemplo da cebola. O grande componente da cebola é a água. Se houver seca, como houve por certos períodos deste ano, do ano passado, a cebola tende a rarear e depois tende a ficar cara repentinamente. Se ela surgir numa próxima colheita, com muito chover mais ou aparecer mais água, tende a ficar mais barata com a taxa de produção. Ao longo deste período, o que pode acontecer a determinados produtos é que, se ficarem mais caros, o produtor chegar ao pé do distribuidor e dizer assim, eu agora tenho que subir o preço. Vai dizer assim, ok, mas como eu tenho acordado com o outro senhor, isto é um brasileiro que a gente quer fazer durante 6 meses, eu não te vou comprar porque eu não quero ser capa de jornal em lado nenhum, portanto vou passar a ter menos, com o risco de muitos destes 44 produtos, se subirem o seu custo de produção, pura e simplesmente deixam de haver, que é uma característica, que era uma moda na União Soviética e na Roménia também na altura, que era prateleiras vazias. Pronto, começa por aí. Depois, há a questão de que os outros produtos, os distribuidores, como não vão ganhar dinheiro nesses produtos, se os preços deles subirem na produção, eles terem esse esforço, vão aumentar em todos os outros, têm o IVA maior e não estão sobre esse controle, que vão lá buscar a sua margem. Ou seja, vamos dificultar mais. Se estes são os cabazes para as pessoas mais necessitadas, os outros já são por si mais inacessíveis e ainda vão ficar mais inacessíveis às outras pessoas que fazem o cabaz. Depois temos uma questão que é, grande parte da produção
que é feita no... grande parte daquilo que nós consumimos vem de fora. E como nós vamos apoiar com 130 milhões de euros, que são de onde? Tirados de impostos todos, para colocar aqui os produtores, significa que mas os produtores nacionais, significa que os produtores estrangeiros vão poder também eles subir o preço. Sabem que vai haver mais margem e não há produção nacional para substituí-la. Portanto, há margem para importarmos mais caro. Portanto, vai ser bonito de se ver se tal acontecer. E há aqui uma outra questão, que é as distribuidoras, os supermercados, como nós assim os vamos chamar, vão, se esta medida perdurar, também o Milton Friedman dizia que nada é tão permanente como medidas temporárias dos governos. E se isto tender a perdurar por necessidade política, o que vai acontecer é que, por fruto da inflação, os lucros dos supermercados vão continuar a subir. E o que vai acontecer a certa altura, mas é por ilusão monetária. E o que é que vai acontecer? Porque eles não estão a ganhar dinheiro nestes produtos. E o que vamos ter a acontecer é que quando as pessoas, os funcionários, os sindicatos vão começar a dizer estes tipos de malandros vão ter muitos lucros ainda, apesar do controle dos preços, devem aumentar os salários da malta. E eles vão dizer, não tem condições, porque isto é causar inflação. Ou seja, os trabalhadores dos supermercados vão ser os primeiros a sentir que não, isto é uma eleição, são os falsos culpados. E aqui levanta-se aqui uma questão que é politicamente muito aceita na Madeira e defendida por alguns responsáveis, que é a questão do IVA e da questão do empresário maldoso, ficar com a margem, o exemplo que dão sempre, numa figura que vai muito à televisão de 15 em 15 dias, está sempre a também referir isso, o Sr. Presidente do Governo também refere isso constantemente, o Secretário das Finanças referem constantemente. A baixa do IVA não deve ser feita porque, é exemplo, o que aconteceu quando se baixou o IVA dos restaurantes, essa margem foi absorvida pelos empresários. Em primeiro lugar, se tal, isso não é garantido que aconteça, porque se houver concorrência, isso não é garantido que aconteça, nem nada que se pareça. Se tal for feito, é para poder pagar salários e para poder fazer investimento, que eles adoram fazer inaugurações com os investimentos do dinheiro dos empresários. Porque se nós temos um orgulho em que baixamos as taxas de IRC para que as empresas na Madeira tenham pujança, fiquem com mais algum do que aquilo que produzem para poderem fazer investimentos, se por acaso alguma desta margem ficasse retida nas empresas, não haveria qual era o problema, e não consigo perceber bem a diferença entre uma nota de 100 retida por baixa de IRC e uma nota de 100 retida por obtenção via margem baixa de IVA. Outra questão que também é muito levantada em alguns setores é que esta medida abrange tanto ricos como pobres. E nada, dado o tipo de produto que estamos aqui a falar, não me parece que o IVA dos ovos baixando e o IVA do feijão baixando de 5% para 0%, que os ricos passem a desatar, os poucos ricos que ainda há em Portugal e na região, desatem a comer ovos a mais à custa dos pobres. E há outra coisa que eu estava aqui a mostrar, a Cristina tive acesso a alguma informação, e é a versão oficial do Banco de Espanha, que diz que a política de baixa do IVA, que foi criticada pelos políticos daqui, 90% dessa descida, agora que há o tempo suficiente para estar maturados, a já termos informação suficiente que não a espuma dos dias, 90% passou para o cliente essa poupança. E há uma grande divergência no comportamento dos preços dos produtos cujo IVA passou para baixo zero ou reduzida, do que os outros que se mantiveram. Obviamente que a tendência da inflação, se é de subida, se nós temos uma inflação outra vez este ano de 10%, significa que um produto que era de 100 euros em 31 de dezembro vai custar 110 no fim deste ano. O governo tirou 5 dele, ok? Dele, tira, passou para 105, mas de 110 passa para 105, ele aumentou de 100 para 105 e não foi por ganância de ninguém. É porque é inevitável. Esta é uma medida que não garante, não pode garantir de forma alguma a não subida dos continuados a subir. Por isso, claramente atenua, pouco ou nada atenua, dá mais liberdade às pessoas que vão beneficiar dessa medida, tem esta questão do controle e de criar uma comissão de acompanhamento a isto que nem mais loucura, quando pura e simplesmente se era para fazer, como for que seja feita, volto a dizer, mas era pura e simplesmente baixar e não se pôr com mais folclore. Mas nós vivemos num país em que há uma necessidade constante de estar permanentemente a desconfiar e a mostrar que se está a fazer esse acompanhamento.
Muito bem, sobre esta matéria, há ainda quem defenda que a Madeira deve ter um cabaz diferente, mais específico, mais atendendo à nossa natureza, porque, por exemplo, nós se calhar não comemos tanta courgette como o continental, de certeza que não consumimos tanta pescada como o continental, e no cabaz nacional não está previsto algumas especificidades nossas, como a pimpinela ou a espada preta. E o milho. E o milho. E o milho. Uh, E a tangerina para guardar? acham que há margem... Malandreco. Acham que há margem para interferir aqui com este cabaz, André? Honestamente, vamos meter mais 3 produtos e pões 3 produtos. Faz diferença. É por aí que o gato vai às filhoses. Filhotes não estão incluídos. Que não estão incluídos. Honestamente, não. Eu mantenho. Eu olho para isto como olho para 80% das medidas que vejo serem tomadas. É folclore. É o anúncio. Vamos discutir vamos falar do acessório e passamos tempos infindáveis não é feijão, é grão. Não é grão, é arroz. Epá, honestamente. E desfocamos do essencial. E isso é o que verdadeiramente me preocupa neste tema, porque nós insistimos em não ir ao fundo das questões. Não alteramos nada. Cristina. Eu acho imensa graça nessa pergunta e vamos lá ver. A região autónoma da Madeira não tem autonomia fiscal. Ponto. Tem apenas uma capacidade de redução até o limiar de 30%, sem selecionar onde quer aplicar. Ou seja, ou decide reduzir até o limiar de 30% a taxa de 22% e reduz, seja para o tal Ferrari ou Lamborghini ou uma ida ao restaurante, ou se decide reduzir a taxa de reduzida até 30%, não é escolhe os produtos. E pode reduzir, isto é ignorância, e pode reduzir até o tal limite de 30% a taxa máxima e não as outras, ou tem que ser Não tem across que the ser board? todas. Não tem que ser todas. Pode escolher, aí pode escolher. Pode escolher a redução que quer fazer, como por exemplo no IRS, reduzir os 30% até o 4º escalão. Certo. Agora, não pode é dizer, eu quero reduzir para o grão e não quero reduzir para a tangerina. Ou seja, estes 44 produtos, quer se reconheçam, bem, e parece-me que é um cabaz perfeitamente equilibrado para uma alimentação, que é cereais, hortícolas, frutas, leguminosas, laticínios, carne, pescado, ovos, gorduras e óleo. Muito bem. Em termos de cabaz de alimentação equilibrado, não é perfeitamente adequado. Agora, automaticamente, mesmo que a região ache por conveniente até não aplicar no pescado, por exemplo, aplica-se automaticamente às regiões autónomas. Não é ouvido nem achado. Ao contrário, não pode a região, porque isto é legislação, é matéria fiscal, é de reserva absoluta da Assembleia da República. E, portanto, não vale a pena nós pensarmos se é mais este ou mais aquele, porque nós não temos autonomia para gerir a aplicação pelos bens ou pelos serviços. Está esclarecido. Paulo, sobre esta Somos matéria. muito rápido, eu tenho a certeza, se vocês fizerem algum buzz acerca disso, vai haver com vocês algum deputado da Assembleia da República que tal como vai corrigir, como resolveu a questão dos apoios para a universidade, como para os jogos da BIM, terá sempre alguém que está disponível para fazer um brilharete público e pôr se calhar o preço da tangerina na Madeira dentro do cabaz, uma exceção para a malta beber umas ponchas mais baratas. Ou queijo limiano. Quem sabe, quem sabe. Posso só... Pode sugerir mais produtos. Pô. Há aqui uma coisa que me preocupa, que está relacionada, porque é uma fuga para o lado em alguns setores.
que me preocupa que possa ser depois extrapolado para outras áreas, sendo que o princípio eu não discordo dele. Mas dou o exemplo dos bancos. Que agora, alguns começaram a cobrar depósitos. Mas também Limitam o número de depósitos que se pode fazer por mês. Portanto, quem tinha a organização de pegar na sua caixa e ir ao banco no dia a seguir fazer o depósito da caixa do dia anterior, já não o pode fazer, sendo que eu tenho dúvidas da legalidade disto. Até porque o mercado não está a acompanhar essa iniciativa. É uma isolada por enquanto. Mas isto, e se passar para o supermercado, que é troco, paga 2 euros para eu lhe dar troco. Vai à farmácia, quer um medicamento, paga pelo ato farmacêutico. Quer o seu vinho servido no copo, tem o preço da garrafa e depois tem o preço do copo servido, Beba limpo, pela garrafa. ou bebe do copo sujo do cliente anterior e não diga que vai daqui. O mercado não vai corrigir isso. Acho que alguém quer ir ao lado disso. Por que isso não é feito? Isso não é feito porque as pessoas perdem condições para os outros. Onde há mercado, a interação voluntária Sim, deixa o de ir ao mercado lado. funciona normalmente. Deixa Em de- alguns deixa setores. de regular tanto. E só funciona nos mercados onde eles Pronto. metem-se permanentemente a unha. Não tive que acabar, obrigado. Era isto mesmo. Ora bem, vamos a deliberações finais nesta última abordagem em março. Cristina Pedra. Deliberação. Uma deliberação. É passarmos a ser mais consequentes e refletirmos em qualquer medida que se propõe. Há outras medidas, nomeadamente os aumentos da função pública, do subsídio de refeição de 5,2 para 6 euros, mais 1% dos salários na função pública, mais os 30 euros de abono de família para as classes mais vulneráveis e depois mais 15 euros para todos os outros. E eu gostava de ver uma estratégia consolidada globalmente, assim como também pelos empresários, não é só em termos de administração pública, mas que nos habituasse a ter objetivos, métricas deles próprios e não a tirar sempre as responsabilidades para o lado. É uma obrigação que todos nós temos, cidadãos, empresários, munícipes, governantes, mas este passar culpas e, acima de tudo, o perigo que existe de uma sectarização e de uma marginalização de grupos entristece-me e acho que merece uma profunda reflexão, porque só vai fazer com que partidos populistas, fascistas, que se singrem na sociedade. Paulo Pereira, tua deliberação. Quis chamar a relembrar que ontem foi aprovada pela Comissão Europeia a proibição, a partir de 2035, da produção de carros a combustão, com exceção de fábricas na Alemanha, porque isto somos todos iguais, mas há uns mais iguais. E no fim ganha a Alemanha, não é? E no fim ela. Mas ainda bem, mas o sinal está lançado. Isto, depois do que nós passamos com o Covid, com a questão da agenda de imposição de passaportes digitais, com a questão que um dia devemos abordar cá das cidades, da propaganda sobre a imposição das cidades de 15 minutos. Esta questão do ISG está a levar que os fabricantes só produzam carros da vez de luxo e mais caros, e pela primeira vez na Europa há menos carros por habitante do que havia antes. Ou seja, a Europa está a empobrecer-se. O carro era um sinal de ganhar qualidade de vida. Neste momento está a empobrecer, os carros estão a ficar caros, propositadamente caros, para limitar liberdades de deslocações de pessoas, e caminhamos para um mundo muito complexo, principalmente no mundo ocidental, e infelizmente parece que vamos ter que optar entre uma ditadura do Ocidente ou uma ditadura à chinesa daqui a uns anos, porque o que nós estamos a perder devagarinho são uma série de liberdades, de achievements de classe média que eram, tal como a habitação causada pela política do FED. Agora a questão do ESG gerado pelos burocratas que não eleitos, como a senhora Ursula von der Leyen e também pela senhora Lagarde do BCE, que ninguém se lembra de ter votado neles para decidirem sobre as nossas vidas. São situações que nós vamos aceitando as nossas tomadas de liberdade,
devagarinho. Isto é um pedacinho como quando se quer cozinhar um sapo vivo, não se joga vivo para a frigideira a ferver que ele salta. Deixamos na panela a cozer devagarinho que ele até acha que é bom. André Barreto. Eu delibero a passagem imediata da escola hoteleira para o âmbito da Universidade da Madeira. Já é tempo de se perceber, não só que esta é uma área que merece ser, atenção, dotada dos meios adequados e não a passagem só Claro. também dá 2 euros e agora resolvam uma coisa, porque aí não resolve nada. Acho que já é tempo de se perceber que este modelo é um modelo que até em teoria pode funcionar, se com outro caderno de encargos que não aquele que resultou na privatização da escola hoteleira. A mim não me choca absolutamente nada que ela seja privada. O que ela não pode é, por via de uma passagem para mãos privadas depois estar no mercado a concorrer com outras empresas, está a assambarcar mão de obra que tanta falta faz a quem precisa de prestar serviço a turistas, que concorre até com a hotelaria e com a restauração na prestação de serviços semelhantes. Portanto, não vejo outra maneira. Era uma forma de, por um lado, resolver a situação e, por outro, de valorizar aquilo que para mim continua a ser o ativo mais importante que esta ilha tem para dar a quem a visita, que são as pessoas que trabalham no setor do turismo. E com esta reflexão deliberativa, chegamos ao fim do fecho de contas do mês de março. Voltaremos já depois do 25 de Abril e da Páscoa. Tenham por isso uma Páscoa doce e feliz, sendo certo que as amêndoas não estão no cabaz do Costa. Boa Páscoa. Obrigado. Boa Páscoa. Obrigado.